Boa noite a todos, irmãos e irmãs presentes. Está me chamando a atenção aqui, deixa eu obedecer, né? Então, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui nesse templo de luz para ouvirmos uma palestra a qual nosso irmão Pauline já preparou para absorvermos, aprender e colocarmos em prática, certo? Os ensinamentos não é para ficar só pairando aqui no ar, e sim em nossa mente, na nossa transformação moral, no dia a dia, né? É interessante que a espiritualidade já está toda presente aqui e que possa intuir o nosso irmão, equipe de irmão Ismael presente, nessa noite maravilhosa, nesse festim, aqui uma festa espiritual. Muitos na sexta-feira falam assim, chegou a sexta-feira, não é? Mas nós chegamos a sexta-feira para abastecer o nosso espírito. E que abastecer com conhecimentos, com uma lição maravilhosa que nosso irmão irá explanar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, item 5 e 6. Reconciliai com os vossos inimigos. Então, gente, olha bem o tema dessa lição, reconciliar com os vossos inimigos. Já é difícil com os amigos, às vezes, quando a gente tem uma contenda, né? Imagina com os inimigos, mas tem que ser assim. Boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos. É sempre um prazer e uma oportunidade muito grande de poder estar vindo a essa casa. Já tem aí algumas vezes que nós temos vindo, e é sempre uma satisfação enorme e ter a paciência de vocês em nos ouvir. E eu ousaria dizer que a ideia aqui é compartilhar. Não tenho a pretensão e nem tenho a condição de trazer aqui o conhecimento, mas compartilhar talvez as minhas indagações, aquilo que a gente estuda em torno do Evangelho. Só que eu acho que nessa noite em especial o tema vai ficar vazio, porque ninguém aqui tem adversário, não é verdade? Todo mundo aqui só tem amigo, né? Mas nós pedimos a Deus que da nossa boca saia somente aquilo que seja da sua vontade, que a gente aproveite o máximo esse tempo que nós passaremos juntos. Olha só, vamos tentar firmar aqui algumas bases para que a gente possa evoluir na nossa conversa. Nosso tema está alocado lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. A gente foi buscar o que essa bem-aventurança significa, onde que a gente pode entender, né? Porque, o que seria essa bem-aventurança que Jesus falou lá no monte, que está ditado, inclusive, por Mateus, por Lucas, né? E diga-se de passagem, essa bem-aventurança, esse sermão do monte, ele se passa logo depois de Jesus ter passado por uma experiência no deserto, onde ele foi tentado várias vezes. Mas vamos lá. Bem-aventurança, se a gente for pegar, inclusive, lá em Salmos 1 do Antigo Testamento, lá fala que é aquela
felicidade, não alegria. Aquela felicidade que não é passageira. É aquilo que é perene, é a constância. Ou seja, felizes aqueles que são misericordiosos. E aí a gente começa a entender, porque interessante, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, em seus capítulos, ele vai trabalhando as bem-aventuranças. E o 10 traz essa em particular. E aí, em especial, nós vamos trabalhar justamente reconciliar com os vossos adversários. E tem uma advertência aqui, que enquanto os nossos adversários estiverem próximos de nós. Primeiro, primeiro que a palavra reconciliar. A gente só reconcilia com aquele que a gente perdeu a conciliação. Então, aquela pessoa que nós estamos precisando reconciliar, ele já foi alguém afeto a nós. Um amigo, um parente, uma pessoa que já foi afeto a nós desta vida, ou talvez de uma outra existência. E esse é o desafio, reconciliar. Porque tem que partir de alguém para que a reconciliação aconteça. Nós temos várias situações em que muitas das vezes nós esperamos que aquela pessoa com a qual nós estamos magoados, chateados, ofendidos, parta dela a iniciativa de reconciliar conosco. Mas quantas são as vezes que nós resolvemos tomar a iniciativa da reconciliação? Porque é um detalhe a se observar. Se um dia eu fui amigo dessa pessoa, é porque tinha algo de bom. E isso se perdeu. E nós temos que lembrar, e não podemos perder de vista, que todos nós que estamos na Terra somos passíveis de falhas. Todos. Eu, você, todos nós somos. E todos nós iremos falhar com alguém em um determinado momento. A diferença vai ser como nós lidaremos com isso. E aí é que vem justamente essa advertência que Mateus traz para nós. Olha o que Mateus diz, lá no capítulo 5, versículo 25 e seguintes. Ele diz o seguinte: sê benevolente, depressa com os teus adversários, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão. Amém. E amém aqui no sentido, vamos, avante, coragem. Amém. Vos digo que de modo nenhum sairás dali até que restitua o último quadrante, o último ceitil, a última moeda. Era a moeda que era utilizada na época, e essa é uma fala justamente do Cristo. Então é necessário reconciliar rápido, e enquanto a pessoa está conosco. O primeiro, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz algumas anotações, algumas conotações que elas são interessantes. Ele fala o seguinte, que das faces da caridade, nós temos uma em especial que se aplica aqui, que é o perdão. Quem aqui consegue perdoar com facilidade? É algo raro. Perdoar é para aqueles que já conseguem praticar a caridade. E aí, lá no Livro dos Espíritos, questão 886, Kardec pergunta o seguinte: o que é a caridade tal qual entende Jesus? Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com os erros dos outros e perdão das ofensas. Só que tem um detalhe: só perdoa
quem fica ofendido. Jesus não precisa nos perdoar. Os espíritos superiores, eles não precisam nos perdoar porque eles não se ofendem. Eles ficam tristes. Não tristes, desanimados, mas eles ficam tristes porque nos vê sofrer. Jesus faz isso, está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Jesus retorna ao mundo espiritual e percebe que as pessoas haviam distorcido mais uma vez os seus ensinamentos e estavam se lançando nas cruzadas, usando o seu nome para dizer que estava levando a igualdade, a paz, através da violência. Ele fica triste, chora. Ele chora não por ele, mas por nós, que às vezes não compreendemos que o caminho a ser seguido é esse caminho correto, e não do interesse. Não, às vezes, o caminho onde nós olhamos somente o nosso interesse, mas olhamos para o outro. E aí vem um detalhe. Ele faz uma advertência. Todas as vezes que nós agirmos com violência, e a violência ela pode ser nas palavras, e podem ser nos gestos, nós não estamos agindo conforme ensina os ensinamentos de Deus. E aí a gente pode pegar nas pequenas coisas. Quando a gente grita com uma criança, tipo eu, com os meus filhos às vezes, nós gritamos porque nós queremos que eles nos ouçam. E agora imagina o seguinte, quantas vezes nós já escutamos um grito de Jesus no nosso ouvido porque nós estamos fazendo coisa errada? Para isso eu sou surdo, porque eu nunca ouvi. Porque ele sabe que não é através da violência com o outro que nós iremos auxiliar. E violência, gera rancor e dificulta o caminho de volta para a reconciliação, para o perdão. Olha o que diz o Evangelho nesse trecho. Na prática do perdão, como em geral o do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. E os espíritos vingativos perseguem muitas vezes, com seu ódio no além-túmulo, aqueles às quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. Está aí o primeiro motivo para que a gente reconcilie o quanto antes. Porque aquele que nós não reconciliamos significa que ele deixou de ser nosso amigo e é nosso inimigo. Da onde que vocês acham que surgem as obsessões? A obsessão, muitas das vezes, vem daquelas pessoas a qual nós fizemos algo ruim. Ele nos persegue. E aí você fala, tá, mas como que eu reconcilio? E aí tem algo poderoso que nos é ensinado por Jesus. E está aqui, nesse trecho do Evangelho, que nos fala o seguinte, que quando nós fazemos o bem e perdoamos, nós fechamos a porta para a influência da pessoa com relação a nós. Mas se o nosso coração continua em trevas, aí ele tem acesso para nos obsediar, para nos influenciar, para nos atrapalhar, porque nós estamos com o nosso coração em sintonia com essas pessoas. Então, daí tem algo interessante. Quem tem o poder da mudança? Nós temos o poder da mudança. Isso é bom e às vezes ruim. Porque é bom porque nós sabemos como fazer, ou o que fazer, melhor dizendo. Mas às vezes nós não
conseguimos fazer. E por que nós não conseguimos fazer? Vamos entender um cadinho mais. Vocês estão comigo ou não? Sim? Olha só. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para as mais facilmente atormentar, ferindo os seus interesses ou no mais das vezes as suas afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão. Olha o que eu acabei de falar. É a obsessão, ou seja, aquele que quer fazer mal com o outro, o desencarnado para com o encarnado. Agora vamos verticalizar um pouquinho mais. Veio um caboclo, e aí com todo respeito, mas é para a gente falar, para a gente entender, um ser extremamente evoluído. Vamos entender por que ele é evoluído. Há estudos que datam que a Terra, o planeta Terra, ele começou a ser formado algo em torno de 4,5 bilhões de anos atrás. Paulo Nélio, onde que está isso? Está lá no livro Caminho da Luz, capítulo 1. Caminho da Luz, livro da psicografia do Chico, ditado por Emmanuel. Salvo engano, Emmanuel. E ele fala 4,5 bilhões de anos. E a formação do planeta, com 3,5 a 3,8 aproximadamente, tem indícios de vida na Terra. Ou seja, demorou mais ou menos 1 bilhão de anos para ter indício de vida. E quando eu falo indício de vida, não é o homem, não. Indício de vida são as bactérias, são as coisas primárias, bem simples. Passado aproximadamente, eu trouxe uma colinha porque essas datas elas nos confundem, aproximadamente 300 mil anos, já saí do bi. 300 mil anos atrás, data-se que na região da África começou a surgir os primeiros homens, mas aí dos homens, não homo sapiens, mas as primeiras espécies humanas, 300 mil anos atrás. Isso não corresponde do tempo de vida na Terra, nem 1%. Ou seja, nós acabamos de chegar na Terra. E vou falar uma coisa. Quando a Terra estava sendo criada, quem ajudou a criar foi Jesus. E ele já era espírito de luz. Só ele que governa a Terra. Só esse cara. Só esse irmão fraterno que faz questão de vir à Terra, de trazer o sermão do monte de uma forma simples, de uma forma pura, para que nós sejamos misericordiosos, para que a gente reconcilie com os inimigos, porque esse benefício é nosso. Esse benefício é nosso. Ele já poderia estar, longe, e não desiste. Manda 1, manda 2, manda 3, manda quantos forem, porque enquanto todos nós não nos melhorarmos, quando todos nós não pagarmos a última moeda, quando todos nós não tivermos conseguido sair dessa cela, dessa prisão da matéria, porque se nós estamos aqui, basicamente nós viemos para a Terra por 2 motivos, basicamente, talvez 3. Mas basicamente 2. O primeiro é para nos melhorar. E aí é 99,999% de nós. E vem aí uma meia dúzia que é para nos ajudar a ensinar o caminho. Como o Ismael, né? Como o espírito de Ismael, que é o governador do Brasil no mundo espiritual. Ele vem e se dedica, como Eurípides de Barçanufo, como Bezerra de Menezes,
que ajudou a fundar a Federação Espírita no Brasil, em idos do século XIX, início do século XX, para que nós bebêssemos na fonte do Evangelho. E nós sempre seremos ajudados, mas para que nós consigamos enxergar, nós temos que estar com o nosso coração aberto. Porque uma noite como essa pode ser só mais uma noite. Ah, fui lá no centro, ouvi o que falou. Não sei. Tem que ouvir, tem que sentir. Porque há muito tempo, às vezes nós estamos ouvindo, mas não estamos trazendo para o coração. Às vezes nós achamos bonito o que as outras pessoas fazem, mas nós não achamos que nós temos a condição de fazer. Quando a gente fala, nossa, mas também Jesus, não é assim? Ah, Jesus fez, mas também Jesus. Ah, mas também o Chico. Ah, mas também a Madre Teresa de Calcutá. Ah, também e nós, e eu, e você. Até quando nós estaremos rastejando pelo vale da sombra da morte? Até quando nós ficaremos degladiando por coisas que são ínfimas? Lembre, o planeta já existe há 4,5 bilhões de anos. Nós estamos aqui há 300 mil anos e ainda estamos agindo como há 300 mil anos atrás. E quando Jesus veio, só há 2.000 anos atrás, já tinha 180 mil anos que nós já estávamos aqui, a gente faz o quê com ele? E será se ele voltasse, nós agiríamos como? Porque se nós não estivermos preparados para perdoar quem está do nosso lado, que às vezes é o mais difícil, e aí não quero de maneira nenhuma aqui fazer crítica nesse sentido, é só para a gente trabalhar. Lembra que eu falei? Trazer as indagações para a gente refletir. Quantos divórcios? Quantas pessoas fora de casa? Quantas famílias destruídas? Porque às vezes faltou um olhar, um pedido de perdão ou de desculpa. Perdoa. E eu vou tentar me esforçar. Porque amanhã eu vou errar de novo, porque nós erraremos. Porque não somos ainda espíritos perfeitos. Mas temos que ter o coração aberto para ofertar o perdão para o outro também, quando ele precisar. Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É amando que se é amado. Às vezes nós queremos o amor do outro, mas nós não estamos dispostos a ofertar esse amor. E aquele que às vezes estava ali ombreando conosco no caminho, vira um inimigo. Um divórcio pode gerar uma pessoa que persegue, que atrapalha, que etc, que etc. Não deu certo? Tudo certo. Talvez não é dessa vez, mas não precisamos nos tornar inimigos. Olha só, continuando aqui um cadinho mais, mineirissimamente falando. Separei outro trechinho aqui. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. O que eu falei, só acontece isso se nós deixarmos. E como que a gente deixa? Na mesma vibração. Deus o permite para os punir do qual que o seu turno praticaram, ou para punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade. A gente ouve dentro das casas, né? Dentro das casas espíritas, qual que é a nossa chave para a salvação? Qual que é? Fora da caridade, não há salvação. Se eu não perdoo, então eu não estou sendo caridoso. É algo que nós precisamos aprender. Então aqui,
Deus o permite para os punir do mal que o seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência, ou seja, indulgência com o outro, e a caridade, não perdoando. Importa consequente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare o quanto antes os agravos que hajam causado ao seu próximo. O quanto antes nós nos reconciliarmos, o quanto antes nós nos corrigirmos, melhor é. Vou pensar aqui um trechinho só do livro Paulo e Estevão, da psicografia do Chico. Paulo, quando ele era um dos maiores perseguidores do cristianismo da sua época. E é interessante a gente fazer essa observação, porque hoje nós conhecemos o Paulo, e às vezes nós até achamos que ele era um dos evangelistas. Ele não era um dos 4 evangelistas, que os 4 é Lucas, Mateus, João e Marcos, e nenhum dos 12 apóstolos. Porque evangelhos são só 4. Mas Paulo escreveu as cartas depois que ele se converteu ao cristianismo. Mas antes da conversão, e aí é que vem, antes da conversão, ele era um exímio perseguidor do cristianismo. Todos aqueles que tinham as ideias do cristianismo, ele os perseguia, inclusive executava, porque ele tinha o poder romano na mão. E ele era um defensor da lei antiga, da lei de Moisés. E não conseguia fazer a conexão com as novas interpretações que o Cristo trazia. Quando ele falava do perdão, Pedro, certa vez, chegou para Jesus: Mestre, devo perdoar o meu irmão 7 vezes? Aí vem Jesus e fala: não, Pedro. 7 vezes, 70 vezes cada ofensa. Aí a gente acrescenta, por dia. E é no dia a dia que nós vamos aprendendo, é prática. Ninguém consegue correr 42 quilômetros quem nunca correu da noite para o dia. Eu pretendo, todo mundo tem condições, se preparar ao longo do tempo. Mas isso precisa a cada dia dar um esforço, um pouco mais, mudar o ritmo de vida, tem que dormir cedo, para acordar cedo, para treinar, mudar a alimentação, perder o peso, e mudando, à medida que eu vou trilhando o caminho para atingir o objetivo dos 42 quilômetros, eu me modifico. À medida que eu vou mudando o meu pensamento, que eu passo a ouvir uma ofensa, não guardo no coração, começo a perdoar, ajudo o outro, ocupo o meu tempo em benefício do próximo, eu vou me transformando, eu vou enchendo o meu coração de esperança. Quer fazer o inverso? Liga a televisão e assiste os jornais sensacionalistas que tem. Lá, se torcer, vira sangue. Mas é só aquilo ali que acontece? Não! Tem muita coisa bonita acontecendo por aí. Mas às vezes isso não dá ibope. E vocês falam, onde está? Vai atrás. Nós estamos numa sexta-feira falando do Cristo. Mas tem muita gente que optou por estar em outro lugar. Está tudo certo. É o tempo que nos ensina, mas nós escolhemos estar aqui. Isso não tem que servir para que nós critiquemos os outros, mas para que nós nos fortalecemos. Voltando a Paulo, Paulo percebeu que ser cristão era algo que transformava. Por quê? Um dos primeiros episódios é quando ele persegue Estevão. E quando ele persegue Estevão e traz a sentença de morte para Estevão, ele fica em pensamento o seguinte: por que Estevão tem tanta paz no olhar? Ele está sendo sentenciado de morte e está tranquilo.
está pleno, está em paz. E ainda diz que me abençoa. Depois, quando ele vai ter com Pedro aquele mesmo olhar na casa do caminho, porque ele vai lá perseguir todos aqueles que estavam trabalhando na casa do caminho para o perseguir. E ele vê em Pedro aquele olhar tranquilo. Isso incomodava ele, mas como que eles estão tranquilos, sujeitos a perder a vida? Até que Jesus o convida ao trabalho, nas portas de Damasco. E ele começa a entender. E naquele instante ele percebe que ele tinha que corrigir de imediato, o quanto antes, os seus erros. E em uma existência, ele conseguiu virar a chave. Ele saiu de perseguidor do cristianismo para aquele que é o apóstolo dos gentios. Talvez Paulo seja aquele que mais é responsável pela divulgação do cristianismo, porque através das suas cartas, das suas peregrinações, das fundações das igrejas que ele percorreu, ele levou esperança para aqueles que não tinham. Ele levou para os pobres, para os indigentes, para as vilas, pelas vielas pequenininhas, onde não tinha acesso, ele levou. E aí pergunto aos senhores, o que ele recebia em troca na terra? Pedrada. Literalmente pedrada. Ele passou de perseguidor para perseguido. Mas no final da sua vida, quando ele estava sendo levado, já alquebrado, já mais velho, de luta, ele perdeu todos os seus títulos da terra. Ele perdeu todo o dinheiro. Ele não se casou porque a sua noiva faleceu antes que eles pudessem se casar. Ele não teve nenhuma glória na terra. Mas ele reconheceu que o vácuo que tinha nele e que ele percebia que Pedro, que Estevão, que aqueles trabalhadores do Cristo tinham, que eram os corações, os olhos serenos e em paz, isso ele adquiriu. E aí ele fala, já não sou eu que vive em mim, mas é o Pai. Porque ele entende que o trabalho é para o nosso crescimento em Deus. Não o nosso crescimento de reconhecimento aqui. E aí nós ficamos pegando naquela pessoa que fala, nossa, mas quem é aquele rapazinho lá, enjoado, que fala não sei o quê, fala tudo errado, ou não... E a gente fala, nossa, tá vendo? Por isso que eu desisto. Toda vez que eu tento fazer, alguém me critica. E a gente deixa ser contaminado. A gente, às vezes, não aceita as pedradas que nos moldam, que nos fazem forte, para que a gente não se sinta tão frágil perante as ofensas. Aí nós sentiremos coragem para perdoar, porque é necessário ter coragem. Porque nós teremos que abaixar o nosso ego e elevar o nosso espírito. Isso é um desafio enorme, pelo menos para mim. Enorme. Mas tem aqueles que já conseguem andar com mais facilidade. Eu trouxe aqui, tem nesse livro O Espírito da Verdade, da psicografia do Chico e Valdo Vieira, de Espíritos Diversos. E lá no capítulo 33, intitulado Página do Caminho, conta uma história de uma senhora chamada Célia Rocha. A dona Célia, ela vivia no estado de São Paulo e era uma trabalhadora
extremamente operosa. E ela, juntamente com outros emissários do Cristo, fundaram algumas casas de assistência fraterna para crianças, para idosos, para mulheres. E ela ajudou a fundar, junto com a dona Alália, uma casa lá na cidade de São Miguel, no interior de São Paulo, próximo de Botucatu, uma casa para crianças, para assistência a crianças. Agora imagine o seguinte: se sustentar uma casa, você, a esposa e os filhos, a esposa, o marido e os filhos, já dá trabalho? Você imagina pegar uns 50 meninos para cuidar. Falta tudo, menos o amor. E ela começou a utilizar as crianças para fazer apresentações, para que pudesse também ajudar a divulgar o trabalho, para conseguir doações, para comprar comida, comprar roupa, enfim, pagar a conta de luz, energia e tal. Certo dia ela foi numa cidade vizinha com as crianças e todo trabalho que é para o bem, às vezes ele sofre algumas perseguições. E ela também sofria as perseguições. Certa vez, nessa cidade, ela é recebida com vaias, com gusparadas. Mas uma pessoa em especial toma a frente, pega uma pedra, mira a cabeça dela e acerta. O sangue corre, mas ela continua protegendo as crianças para que as crianças não sejam atendidas. Ela é medicada, é assistida, é ajudada e volta para suas atividades posteriormente, depois de alguns dias. E aí, certo dia, chega na casa dela uma senhora desesperada. Era uma mãe que pedia ajuda espiritual para o seu filho, que estava de cama com meningite e já estava desenganado pelos médicos da terra. Ela não pensa duas vezes. Vai ao encontro desse jovem, dessa criança, e para sua surpresa, quando ela entra na casa, quem era o jovem? O mesmo que havia desferido uma pedrada gratuita na cabeça dela. Ela vira a casa, vira as costas e vai embora? Talvez eu faria isso. Ela não. Ela se desdobra em cuidados, auxilia esse jovem, aplica passes, atua como enfermeira, dá carinho, auxilia durante 6 longos dias e noites. E ele vai se recompondo. Quando ele desperta, tal é a surpresa que tem quem está de frente para ele, é ela. E aí, ele, no momento onde ele estava a sós com ela, ele fala o seguinte: o coração mais belo que pulsou entre os homens respirava na multidão e seguia só. Contava com legiões de espíritos angélicos e aproveitou o concurso dos amigos frágeis, eu não falo inimigo, os amigos frágeis que o abandonaram na hora extrema. Peraí, eu acho que eu estou lendo o errado, peraí. Não, é isso mesmo. Isso, é isso mesmo. Ajudava a todos e chorou sem ninguém, mas, ao carregar a cruz no Monte Áspero, ensinou-nos que as asas da imortalidade podem ser extraídas do fardo de aflição
e que no território do bem, alma alguma caminha solitária, porque vive tranquila em Deus. E aí, eu perdi aqui onde ele faz a pergunta e fala: você me perdoa? E ele diz: Deus. Ela diz: Deus está conosco. Porque ela não tinha que perdoar. Ela não tinha que ofertar o perdão. Quando ela viu, ela já ajudou. Então ela não estava magoada. Ela só fez: Deus está conosco. Então ela curava o corpo e a alma através da caridade. Que a paz e a luz do nosso Senhor Jesus nos fortaleça para que a gente reconcilie o quanto antes com os nossos adversários de caminhada. Muito obrigado. Vamos continuar com os nossos pensamentos elevados a Deus, pedindo a Jesus, nosso bom e amado irmão, nosso mestre de caminhada, que não nos abandone, que não nos deixe vagueando com as nossas imperfeições, que nos auxilie, Senhor, na travessia desse deserto de nós mesmos. Vós disse, Senhor, que onde se encontrasse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, com elas o Senhor estaria, na certeza de sua presença, da presença de Deus. Nós entregamos os nossos pensamentos, as nossas vidas, aos seus pés. Cura, Pai, as angústias dos nossos corações, para que a gente consiga ver com os teus olhos os nossos irmãos. Ampara, ainda hoje, aqueles que sofrem, sem conseguir enxergar a sua luz. Que a paz do Senhor Jesus ampare os corações de cada um de nós. Que assim seja.